Você já acordou cansado? Como se não tivesse dormido a noite toda? Se caso isso já aconteceu, você pode estar sofrendo de ataques do mundo espiritual. Por isso, hoje neste vídeo vamos explicar o que são esses ataques, por que eles acontecem, como que se manifestam, quais são os sinais de estar acontecendo isso com você e como se proteger, o que fazer nesta hora. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa e te convido a assistir esse vídeo até o final, a conhecer o Diário da Vida, a se inscrever no canal, a compartilhar com outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Por aqui nós falamos sobre as verdades da vida, sobre aqueles assuntos curiosos que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. Entre e conheça a diversidade de temas que são abordados por aqui nas playlists que temos. Tem tema para todos os gostos e com certeza você vai encontrar algo que lhe interesse, que você sinta afinidade. E uma das playlists que nós já temos por aqui é sobre sonhos, sobre experiências durante o sono. Tem muitos vídeos sobre vários tipos de sonhos, tem muito conteúdo sobre projeção astral, sobre muitas coisas que acontecem enquanto você está dormindo. E é para lá que vai este vídeo de hoje, onde estaremos falando sobre os ataques espirituais durante o sono. Você sabia que isso acontece? Será que está acontecendo com você? Ou será que já aconteceu alguma vez com você? Ou com alguém que você conhece? Você vai saber de muitas coisas relacionadas a este conteúdo assistindo esse vídeo até o final. Então vamos ao vídeo de hoje e já vai deixando o seu comentário. Já falamos em muitos vídeos por aqui sobre o que acontece quando nós estamos dormindo. Muitos desses vídeos são sobre projeção astral, ou projeção da consciência, ou desdobramento, ou emancipação da alma. São vários nomes que significam a mesma coisa, que é aquela situação, quando nós adormecemos, a nossa alma se projeta para fora do nosso corpo físico e ela pode sair, ter algumas experiências enquanto o nosso corpo físico adormece. E essas experiências vivenciadas por nossa alma enquanto nós estamos repousando, nós chamamos de sonhos. Então, sempre que dormimos, a nossa consciência ela se desprende do corpo físico e pode retornar ao mundo espiritual. É isso mesmo, todas as noites o seu espírito ele é projetado para o mundo universal, ficando no corpo físico apenas uma parte ínfima da consciência. Encontros, trabalhos, aprendizados, amparo. Essas são as atividades de muitas pessoas que pensam estar dormindo, mas continuam totalmente ativas no mundo espiritual. Mesmo aquelas que possuem a lucidez necessária para realizar atividades no mundo espiritual, durante o sono, não conseguem se recordar das experiências, o que significa que a maior parte das pessoas se desligam do corpo e permanecem adormecidas, quase zumbis. Muitas não conseguem sequer se libertar do magnetismo do corpo e da alma e ficam ali, flutuando próximo ao corpo, sem qualquer consciência. E esta falta de consciência e lucidez durante esses processos de projeção nos tornam pratos cheios para espíritos obsessores, inimigos do passado e os ataques espirituais. E quanto mais desligados do mundo oculto, quanto mais materialistas nós somos, mais fácil se torna o acesso à nossa energia enquanto dormimos. Essa mesma troca espiritual acontece durante o dia quando estamos acordados. Porém, ficamos tão imersos a nossos sentidos físicos
e nas questões mundanas que percebemos em menor intensidade, a realidade espiritual que nos rodeia. Porém, essa situação ela muda drasticamente quando começamos a adormecer, pois quando os nossos laços com o corpo e os nossos sentidos físicos são suavizados, passamos a ter uma percepção muito maior sobre a nossa realidade espiritual, enquanto perdemos os nossos filtros mentais. Portanto, o mundo espiritual ele pode estar em contato com você a qualquer momento. Porém, durante a noite, isso é mais favorável, devido ao silêncio e ao estado de concentração da mente humana. E é neste estado de concentração que você está mais suscetível a captar os sinais do mundo espiritual. Isso não significa que os espíritos queiram te perturbar. O que acontece é que você atrai pessoas e energias que correspondem à sua frequência de energia. Ou seja, se você foi dormir magoado, você vai atrair espíritos magoados. Se você fuma, você pode atrair ataques espirituais durante o sono de seres com a mesma característica. E então, em um ataque espiritual, os espíritos de baixa frequência manipulam as sensações, as situações e os sonhos para gerar respostas emocionais como o medo, sofrimento e ansiedade. Com isso, esses espíritos podem apenas se sentirem felizes em nos infligir dor, como também eles podem sugar toda essa energia mais densa que nós liberamos. O mais comum de haver isso é que esses espíritos sejam os nossos inimigos do passado, de outras vidas. Podem ser enviados por terceiros para vingança ou atraídos por nossa própria energia quando não temos hábitos saudáveis, emoções equilibradas ou temos algum vício. Eles também estão nos assediando durante o dia, porém é durante o sono que nos tornamos mais suscetíveis a essas situações. E as formas que esses espíritos encontram para nos causar perturbação são muitas. Eles podem assumir a forma de amigos ou familiares desencarnados, simulando uma visita espiritual para conquistar a sua confiança, explorar seus desejos ocultos e expor as suas vítimas aos seus piores pesadelos. Induções negativas que atingem a autoestima e confiança também são muito utilizados. E a pessoa já acorda no dia seguinte já se sentindo sem energia, tomada pelo desânimo e sem vontade nenhuma de sair da cama e começar o dia. Eles se utilizam de entradas de portas que nós mesmos oferecemos. Caso contrário, não conseguiriam nos acessar. Eles conhecem muito bem os nossos padrões emocionais, personalidades, medos, defeitos e fraquezas. E usam esse conhecimento para nos atingir. E quanto mais fazem isso, mais forte fica o vínculo espiritual que se cria entre nós e esses assediadores. Você pode entender melhor esse assunto num outro vídeo que já tem aqui, falando sobre perturbação espiritual, que está bem explicado lá, muitas coisas relacionadas a esse assunto que pode te interessar e pode complementar ainda mais este conteúdo de hoje. E então, como a personalidade de cada um é a porta de entrada para os ataques espirituais durante o sono, os sintomas também podem variar de pessoa para pessoa. Porém, existem alguns deles que são muito comuns e que podem indicar que você pode estar sofrendo ataques espirituais durante o sono. Dificuldade de adormecer, acordar muitas vezes, despertar com aquela sensação de estar ainda muito mais cansado do que quando foi dormir. Pesadelos, incômodos, medos,
Esse é um cenário comum e pode afetar a saúde, que existem energias negativas prejudicando o nosso sono. Entre outros sintomas dos ataques espirituais está a paralisia do sono, que por si só já não é um sintoma, pois ela é uma característica que demonstra que uma pessoa tem mais facilidade para a projeção astral. Ela está inclusive ligada a um nível mais elevado de mediunidade. Porém, o que acontece durante esse processo é que pode ser um indicador de que espíritos mal intencionados podem estar por perto. Ouvir vozes agressivas, xingamentos, se sentir puxada, tocada, chutada ou até mesmo sufocada pode acontecer durante esse breve período em que a sua consciência se encontra dividida entre os dois mundos. Também pode acontecer pesadelos muito vívidos e carregados de energia negativa. Esse é um sintoma clássico de ataque espiritual. Perceba que podemos ter pesadelos que, apesar de ruins, não causam grandes emoções. Assim que acordamos, mesmo que assustados, vemos que tudo não passou de um sonho e voltamos tranquilamente a dormir. Porém, há momentos em que o sonho ele é extremamente real e intensamente emocional. Você acorda e a emoção não vai embora. O medo e até as lágrimas podem permanecer por horas, às vezes até dias. Quando é assim, certamente havia alguém ali induzindo essas emoções e mexendo seriamente com o seu psicológico, com o intuito de humilhar. Um espírito ele pode levar uma pessoa a perder urina durante o sono. Esse também é um outro sinal de ataque espiritual. Eles aproveitam essa necessidade fisiológica e induzem a imagem de um banheiro, fazendo com que uma pessoa pense que está lá, mas não está. Essa poluição noturna ela também é bastante comum, pois sonhos com um conteúdo sexual também podem indicar a presença de obsessores. Há momentos em que o nosso sono ele pode ficar prejudicado por causa de preocupações comuns do dia a dia. Porém, quando isso acontece de forma recorrente, também é um indício de que você pode estar sofrendo de ataque espiritual durante o sono. Acordar com dores, feridas ou até arranhões inexplicáveis também são sinais de que seu descanso pode estar prejudicado por consciências mal intencionadas. É importante ressaltar que se você estiver sentindo algum desses sintomas, é necessário excluir causas físicas, como a depressão, por exemplo. É aquilo que eu já falei em muitos vídeos por aqui. Quando você começa a sentir uma série de sintomas, o primeiro passo é procurar o auxílio da medicina tradicional. Quando a medicina não encontrar nenhuma doença, nenhum problema de saúde que possa explicar aquilo que você está sentindo, aí você pode procurar ajuda espiritual, porque o problema pode não estar no corpo físico e sim no corpo espiritual. Pode ser um problema espiritual que está acontecendo. Outros sinais são arrepios e calafrios. Eles podem ser motivados pela mudança de temperatura, pelo vento e até em determinadas emoções que podem provocar o arrepio. Porém, se você está em algum lugar onde não há essa mudança de temperatura, por exemplo, dentro da sua casa, com portas e janelas fechadas, arrepios e calafrios nesta hora podem ser sim um sinal de ataque espiritual. Já temos aqui no canal 3 vídeos falando sobre arrepios, as causas espirituais, os motivos de sentir arrepios diferentes, quando que acontecem os arrepios que não são por causa da mudança de temperatura.
muitas explicações de arrepios em diferentes partes do corpo, a explicação espiritual de haver arrepios, arrepios perto de algumas pessoas, de energia, são muitas explicações que existem e já está tudo isso explicado naqueles vídeos que já temos por aqui. Se você quer saber mais, entender melhor sobre o assunto, já tem bastante conteúdo explicando muita coisa sobre arrepio, principalmente do ponto de vista espiritual. Uma outra coisa que pode acontecer são interferências em aparelhos eletrônicos, mofo ou infiltração em alguns lugares da casa. Tudo que existe, inclusive os seres espirituais, emitem uma vibração, seja ela mais fraca ou intensa. Sendo assim, fique atento se os aparelhos eletrônicos da sua casa estragam de repente, repentinamente. Porque quando eles são afetados por um ser espiritual, pode haver um curto-circuito, quebrar de forma inexplicável ou até mesmo queimar. Da mesma forma, se algum ser espiritual ficar em algum cômodo da casa por um determinado tempo, esta área ela pode ter infiltração ou mofo. Se não existe uma outra explicação, né, de estar havendo esse tipo de situação, como uma infiltração que está vindo de fora, algo que explique aquela situação na parede. Outro sinal é a alteração no humor. Em relação às pessoas, essa influência espiritual, ela pode ser diagnosticada pela mudança de humor repentina, mal-estar e dores de cabeça que acontecem de repente. Por exemplo, uma pessoa estava calma, tranquila e de repente, do nada, ela começa a agir agressivamente ou melancólica. Ela de repente da euforia vai à depressão. Se não tem algum problema de saúde diagnosticado pela medicina, isto pode estar relacionado a um ataque espiritual. Mas e aí? Como se proteger de um ataque espiritual? Será que tem como se proteger? O que se pode fazer nessa hora? Nem tudo é possível ser evitado, mas muito é possível ser feito. Em essência, o caminho para a proteção energética é sempre a conexão espiritual, a proximidade com a espiritualidade do bem, da luz, seja qual for a prática, qualquer que seja o seu movimento em direção ao crescimento espiritual, já vai te trazer uma proteção maior e não só durante o sono, como também para a sua vida em geral. Então, a oração, prece, meditação sempre é o melhor caminho, a melhor opção a se fazer nesses momentos. Antes de dormir, ajuda muito na proteção das energias. Separe alguns minutos para se comunicar com o mundo espiritual, oferecer a sua gratidão e se aproximar do seu mentor, o seu anjo guardião, chamá-lo para te auxiliar, para te proteger, para auxiliar na proteção do teu quarto, da tua casa em geral. Isto é uma ótima ideia e pode te ajudar muito a resolver essa situação e até evitar esses ataques espirituais. Outra coisa é a reforma íntima. Como as portas de entrada para os ataques espirituais são abertas por nós mesmos, tudo aquilo que nós pensamos ou agimos influencia no acesso que esses espíritos têm sobre nós, porque eles são atraídos pela nossa energia. Tudo aquilo que nós estamos vibrando, nós vamos atrair na mesma frequência que a nossa. Então, se nós estamos pensando ou sentindo alguma coisa, seja boa ou ruim, nós vamos atrair energias desta mesma frequência, que são boas ou ruins, dependendo daquilo que nós estamos emitindo para o universo. Ele vai
devolver pra gente. A lei da atração, a lei da afinidade e sintonia, que nós já temos por aqui vídeos sobre essas duas leis e você pode conferir para entender melhor como é que essas coisas funcionam. Então nós devemos estar sempre atentos aos pensamentos, às reações e às formas como nós interagimos com os outros. Outra coisa que você pode fazer é a limpeza dos chakras. Tem 3 vídeos aqui falando só sobre chakras, se você não sabe o que é e quer entender melhor o que são, como que funciona, quais que são, onde que eles estão, para que servem. Resumidamente, são pontos de entrada de energia do nosso corpo, que você pode entender melhor como que eles funcionam conferindo os outros vídeos que já tem aqui só sobre esse tema, tudo muito bem explicado e fácil de entender. Eles são tudo, porque é através deles que a nossa energia funciona, que a nossa energia circula. E também é através deles que os assediadores conseguem nos induzir a retirar essa energia. E quando nós falamos em sentir energias espirituais, nós estamos falando sobre mediunidade. Afinal de contas, todo mundo é médium. O que difere é o grau de intensidade e manifestação da mediunidade de cada um. Quanto mais ativos e equilibrados os seus chakras estiverem, mais difícil você vai tornar o trabalho de quem esteja a perturbar o seu sono e bagunçar a sua energia. Então, uma coisa que se pode fazer também é o desenvolvimento mediúnico, se necessário. Procure saber se você não é um médium em desenvolvimento e que talvez precise educar a sua mediunidade. Todos nós podemos desenvolver esses poderes parapsíquicos, porém há quem já nasça com esse desenvolvimento maior. E assim é muito mais acessível aos assediadores. Se esse for seu caso, desenvolver a mediunidade e aprender a ler os ambientes, identificar as presenças e fazer um amparo vai te trazer naturalmente mais proteção. O desenvolvimento mediúnico ele proporciona um maior controle das capacidades dos médiuns, evitando assim que eles sofram com os sintomas da mediunidade reprimida, que também já temos vídeo aqui no Diário da Vida falando sobre esse assunto, sobre a síndrome da mediunidade reprimida e os riscos que isso pode causar. Tá tudo bem explicado esse assunto num vídeo falando tudo só sobre isso, que você também pode conferir para entender melhor o assunto. Aliás, nós temos uma playlist inteira falando muita coisa sobre mediunidade, vários vídeos com vários tipos de mediunidade que existem e que tá tudo bem explicado, cada um com um tipo de mediunidade. Tem sobre os chakras também. Falar sobre mediunidade é falar sobre os chakras, porque eles estão muito presentes na hora de acontecer um fenômeno mediúnico. É através deles que os espíritos conseguem passar aquela mensagem que eles precisam. E quando essa mediunidade ela não é estudada, ela não é tratada, ela tá toda bagunçada dentro da pessoa, aí esse acesso espiritual ele vai se tornar uma perturbação espiritual, um assédio, porque os espíritos eles podem se aproveitar dessa energia da mediunidade, que a pessoa vai sentir com mais facilidade o acesso deles e promover um assédio maior, causando um dano maior na vida da pessoa. Por isso a importância de estudar o assunto, estudar sobre mediunidade, ler as obras que estão aí disponíveis sobre esse assunto. E você pode aprender muito nos vídeos que já temos por aqui, que são bem explicativos e bem fáceis de entender. Você pode conferir também o vídeo sobre a perturbação espiritual, que está bem explicado lá como é que funciona, quais são os outros sintomas que tem também e o que
pode ser feito nessa hora, como é que funciona essa coisa de atração pela energia, pelo aquilo que nós sentimos, pensamos e que acaba atraindo esses seres para perto de nós. Então já temos muito conteúdo que pode te ajudar a entender melhor o assunto, a trazer para a tua vida. Estudar esses assuntos é muito importante para você saber o que fazer nesses momentos que podem acontecer essas situações. Então fica aqui no Diário da Vida e já confere todos esses outros conteúdos que nós já temos disponível por aqui, que pode te ajudar muito a entender melhor tudo isso. E se você gostar, já se inscreve no canal, deixa o seu comentário com a sua sugestão de conteúdo para outros vídeos. Se você não entendeu alguma coisa, deixa a sua pergunta, a sua dúvida, que eu verei te responder. Se possível, farei até um outro vídeo explicando melhor o assunto, respondendo algumas dúvidas que surgirem. Compartilha esse conteúdo com outras pessoas, pela importância que ele tem. Outras pessoas também podem saber, entender algo que talvez esteja acontecendo com elas, saber como agir, o que é isso, entender melhor o assunto. E nesse conteúdo de hoje, então, você percebeu que ataques espirituais podem acontecer muito mais do que você imagina. Tanto de dia, quando estamos muito bem acordados, nos afazeres ali do dia a dia, como também pode acontecer durante o sono, quando nós estamos dormindo em repouso, descansando. Pode acontecer esses ataques espirituais. Então é sempre bom estar bem informado e entender melhor como essas coisas funcionam e o que fazer nessas horas. Fica aqui, confere os outros vídeos que podem lhe ajudar muito em muitas coisas. Se você não encontrar o que você está buscando, deixe nos comentários a sua sugestão para um outro vídeo. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua companhia neste vídeo de hoje. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.